Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal 3005. E esta noite daremos continuidade ao encontro Caminho para a Iniciação com o professor Walter. E hoje temos aí um convidado especial, o André Anaya, que vai fazer a dupla aí com o professor. Hoje o tema é a origem da ciência iniciática das idades. E antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu gostaria de pedir a todos, quem ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dá uma curtida aí no vídeo, para que o YouTube ajude a gente aí a espalhar esse vídeo para mais pessoas. Professor, uma muito boa noite. Boa noite. André, muito boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, professor Walter. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, sem mais delongas, a palavra está com vocês. Muito bem. Bom, boa noite a todos, né? Estamos começando aqui o nosso encontro Caminho para a Iniciação. Eu já fiz esse comentário na vez passada, mas eu vou fazer novamente, e talvez subsequentemente, para deixar bem claro, né? Justificando o nome, Caminho para a Iniciação. Então, qual é o objetivo deste encontro? É dar os elementos básicos para aquele que quiser se iniciar, é isso? Faça. Se tiver ou não quiser, aí vai depender da escolha, né? Eu só vou escolher se quer ou não. Agora, é claro que para fazer a iniciação é necessário que ele se filie a uma escola iniciática. E nós somos uma escola iniciática, a Sociedade Evangélica de Obiose, né? Então, todos aqueles que quiserem participar da iniciação, aí então fica caminho da iniciação, não é isso? Aí, caminho da iniciação. Filiando-se, fazendo os cursos, etc. Né? Os cursos foram todos organizados pelo nosso mestre, o nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, né? Então, e ele é uma escola que segue rigidamente a ciência iniciática das idades. Isso é muito importante, que quando a pessoa vá numa escola de iniciação, ela verifique se essa escola segue rigidamente a ciência iniciática das idades. Isso é muito importante, né? Então, esse aí é justamente a explicação. E dizendo que, para o início do caminho da iniciação, na escola, né? No nosso caso, é claro que isso aí é um conceito universal, é necessário que o discípulo tenha 3 bases para a sua iniciação, que é justamente a parte do templo, a escola e o teatro. Não é isso? Essa base de uma escola verdadeiramente iniciática é assim: tem que ter uma atividade templária, então aí tem toda uma estrutura templária, né, do templo, aí tem a estrutura da escola, onde a gente estuda toda a matéria correspondente ao grau, etc. E tem o teatro. O teatro, o que é? É a ação da pessoa na vida comum, na vida pública, né? Aplicando os seus conhecimentos na vida pública. Então, esse é o fundamento que o nosso mestre nos passou. É indispensável que no processo iniciático esses 3 aspectos sejam observados em conjunto: templo, escola e teatro. Não é possível uma pessoa só ficar no templo, ou só ficar na escola, ou só ficar na vida objetiva. Não, tem que fazer esses 3 aspectos. É uma tríade, tem que estar sempre presente. Isso é uma coisa muito importante que eu estou comentando aqui para início, né? Hoje nós vamos continuar justamente a questão do conhecimento justamente vamos dizer, a origem da ciência iniciática das idades. É isso? Na reunião passada, nós falamos sobre a egrégora, né? E agora nós vamos ver a aplicação da egrégora nesses pontos importantes. Então, vamos começar, então, a nossa exposição vendo a origem, né? Durante a raça ariana, que é a nossa raça, né? A 5ª raça-mãe, a raça ariana, criaram-se vários deuses, os quais estão espalhados pelo mundo, e vem sendo
a crença nesses deuses, né, exercitado pelo ser humano, e muitas vezes pela ignorância, né, pelo dogmatismo, né, pelo fanatismo religioso, né, e de multidões de crentes, né, e isso aí em todas as áreas. Nós podemos citar nomes e mais nomes, né, mas todos os movimentos acabam sempre tendendo para a religião. Isso aí o nosso mestre explica bem. Um mestre vem, né, cósmico, dá orientação sobre a ciência inicial das idades, depois ele se vai, não é isso? E normalmente aquele conhecimento acaba virando religião. Religião não no sentido do religare, né? Porque religião vem do termo latino religare, religar. Religião no sentido comum, né? No sentido mais comum, acaba tendendo para o dogmatismo, para o fanatismo, né? Então a gente tem que sempre se preocupar com isso, não evitar sempre que a religião tenda para o dogmatismo e o fanatismo, né? Então, não aqui, então aqui nós temos multidões de crentes, de pessoas que creem nesses conhecimentos justos com a ciência desastre ou degenerada, né? Não acentuando mesmo os próprios yogis, né? Yogis fanáticos, que vêm criando mentalmente uma mãe divina, na esperança de, depois de mortos, possam reviver amamentados por essa mãe divina, né? Então existe uma série de acontecimentos que pesam sobre a nossa humanidade, né? Devido a essas distorções que existem na execução dos preceitos ensinados pelos grandes mestres, né? Os deuses criados pelos homens protegem os países e as raças que lhes são dedicados. Então, esses deuses todos que os mestres falam acabam se tornando deuses de países ou de regiões, né? E em dias de guerra entre os povos, de ritos e crenças diferentes, os respectivos egrégoras formadas, como nós falamos, né? Aquela força mental, né? Chocam-se entre si. Né? Aquele choque de egrégoras das diversas correntes, né? Razão porque, no passado, os vencedores não perdoavam os vencidos e procuravam aniquilá-los completamente para que seu egrégora perdesse a base, destruindo a egrégora, né? As tradições nos falam das religiões bárbaras do passado. É isso. O próprio Jeová, a gente sabe, mandava passar a fio de espada todo o povo conquistado. Nem crianças, nem velhos, nem animais, nem ídolos eram poupados, pois o sangue era o principal elemento para a oferenda, né? As entranhas das vítimas, e então outras vezes se apoiavam num ídolo de pedra, onde oferendas eram tributadas, ou mesmo no corpo mumificado de um faraó ou sacerdote. Daí o ódio de Jeová aos deuses de outros povos. Não é verdade? Então, você vê, isso aí é realmente uma distorção. Tanto que Jesus, o Cristo, ele vem, é isso? Jesus, o Cristo, vem e dá uma nova ideia de Deus, não é verdade? Aliás, eu vou falar uma coisa que não é invenção minha, é uma afirmação de Helena Petrovna Blavatsky, a mestra Helena Petrovna Blavatsky. Ela diz o seguinte, que o Deus bíblico é uma total impossibilidade lógica. Porque o Deus bíblico, veja bem a distorção que ocorre, né, nos escritos. É um Deus que tinha, isso está na Bíblia, né? Um Deus que tinha ódio, se vingava, é isso? Ele tinha uma vingança dentro dele, tinha ódio de outros povos que não fossem aquele em que ele estava inserido, né? Ligado. E, com o tempo, isso ficou no Velho Testamento. É errado ou certo? Eu não vou dizer errado ou certo. É o necessário. Era o necessário para aquela época. Mas, entretanto, num determinado momento, apareceu um grande ser chamado Jesus, o Cristo, que mostrou um outro Deus, que não era aquele do Velho Testamento. Um outro Deus que a base era o amor e o perdão. É isso? Então, é claro que contrastou com aquela ideia do Deus, do Jeová que se tinha antes. Mas o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele diz que, nesse caso,
não é errado nem certo, é o necessário. Então, é a tônica da época. A tônica. Então, aquele Deus, Jeová, vingativo e raivoso, era necessário para a tônica da época. Mas quando Jesus veio, ensinou um Deus amoroso, que perdoava, então, deu uma outra tônica. Então, isso é importante na ciência iniciática das idades. Cada mestre que vem nos ensinar a respeito do cosmos, das leis cósmicas, ele tem uma tônica específica. E não para. Nós tivemos uma tônica no século XIX, XX, e agora no século XXI, era de Aquário, nós vamos ter uma nova tônica. Uma nova tônica começa a aparecer, mostrando uma ideia mais avançada a respeito de Deus, dessa relação que nós temos com a divindade, e assim, né? E assim por diante. Então, com essa explicação, podemos compreender a frase de Blavatsky. Novamente, né? Blavatsky. Os deuses dos nossos antepassados são hoje nossos demônios. Não? Porque eles faziam coisas que realmente não correspondia ao que a gente pode imaginar como Deus hoje. Né? Mas isso representa a evolução. Né? Representa a evolução. Nos colégios iniciáticos também criam-se egrégoras de natureza mais elevada. Esse é o sentido. Né? Forma-se manas taijase, né? É o termo técnico dele, né? Apenas revestido de uma camada de manas inferior, manas quer dizer mente inferior, para lhes dar nome e forma. Serve de veículo transitório aos verdadeiros Dianchorans, que são seres de hierarquia, né? Celestiais, deuses naturais, anjos de presença, mensageiro do Logos, da divindade, não é isso? Mônadas que galgam etapas superiores, tornando-se regidas por Dharma, lei, e Karma, e dentro das quais só pode agir de acordo com o plano arquetipal. Então, nós podemos dizer, é por isso que desde a passagem da missão do Oriente para o Ocidente, que a Sociedade Brasileira de Eubiose, com o seu primitivo nome de Dharana, esse o primeiro nome da sociedade foi Dharana, né? Orienta os seus membros no objetivo de a criação de uma egrégora, formada por uma mentalização de egrégora. Então, quem entra na Sociedade Brasileira de Biose vai ter aulas a respeito dessa formação de egrégora. Eu não vou citar aqui, porque faz parte dos ensinamentos. Né? Mas é claro que essa egrégora vai trabalhando para o conceito, para a formação de fraternidades, no objetivo de estabelecer uma nova civilização. É isso? Uma nova civilização que terá fé no conhecimento, definindo mais claramente as noções do bem e do mal, de modo a proporcionar maior apoio moral e focalizar o sentimento de santidade em objetos mais adequados, santificando as mais altas manifestações da natureza humana, no domínio da arte, do amor, da compreensão intelectual e fazendo da realização de todas as possibilidades humanas sua verdade suprema. Então, esse é o ponto inicial que nós queremos dizer. A origem da ciência iniciática das idades. É isso? Só para passar para o Andrew fazer a complementação, nós temos que o próprio nome teosofia, teo, Deus, sofia, sabedoria. Não significa simplesmente sabedoria dos deuses, mas sim sabedoria trazida pelos Dianchorans, pelos seres celestiais para a paz da Terra. Então, eles trazem esse conhecimento. Então, a teosofia significa a sabedoria dos deuses trazida pelos seres celestiais, não é isso? Que nos vêm alimentar desse conhecimento cósmico. Eu passo a palavra ao Andrew para as suas considerações. Por favor, Andrew. Bom, vamos lá. São boas colocações iniciais, professor. Acho que uma boa forma de complementar, eu queria trazer a palavra Manu. Manu, como aqueles que já acompanham os nossos estudos da Sociedade Brasileira de Eubiose, significa aquele que é o legislador primordial, aquele que dita as leis, as regras. O que são essas leis, essas regras? É o próprio conhecimento universal. O Manu, ele é uma faceta
do ser que nós temos como o planetário da Honda. Por trás dele existe um Jianshuan e etc. E a coisa vai ficando cada vez maior. Mas trazendo então essa faceta desse que é o nosso planetário, o nosso Deus, digamos assim, essa faceta de Manu, legislador, é aquele que vai ser o nosso padrão arquetipal mental de nós como humanidade. Então, a nossa forma de ser, de agir, de pensar, nós somos um reflexo do que é essa estrutura gerada por essa faceta de Deus, que é o de Manu. A palavra Manu, a gente encontra em diversas tradições antigas, com pequenas modificações. Mas se vocês olharem no Egito, a gente tem o deus Menés, tido como o primeiro faraó, ou seja, aquele que deu o pontapé inicial na tradição egípcia. A gente tem o deus Minos, na mitologia grega, e assim por diante, né? Tal qual a gente tem também com um nome um pouco diferente, Ram, mas trazendo o mesmo significado, já na parte do Egito, da Índia, né, da área Varta antiga. Então, o que deu o pontapé inicial no conhecimento da Índia antiga, Ram, também tinha esse papel de Manu. Então, todos esses seres, de certa forma, se a gente parar para analisar, por mais que são antiquíssimos, né, assim, de se perder de vista, de era sem conta, de milênios atrás, muitos adotam até uma figura mitológica. Pouco se sabe a respeito desses seres, se eles existiram realmente ou não. Mas eles funcionam como pontapé inicial para a nossa civilização do que seria essas leis, do que seria a tradução do que é Dharma, para aqueles que gostam de palavras sânscritas, o pontapé inicial dessa sabedoria, que de certa forma são as leis básicas que compõem a sabedoria iniciática das idades. Antes disso, então a gente passou por um período de rompimento. Esses conhecimentos eles eram inerentes na face da Terra, eles eram explícitos, eles não eram tão simbólicos, e pelo acontecer de alguns fatos na evolução da hierarquia humana, houve-se um corte, esse conhecimento ele se interioriza, e aí esses seres eles vêm através, né, de manifestações físicas, trazer de volta paulatinamente, de acordo com o galgar da consciência humana. E aí existem sempre duas formas de se trazer esses conhecimentos. Então a gente tem a forma esotérica e a forma exotérica. Então a forma exterior, a exotérica, que nós chamamos, e a esotérica com S, que é a mais interior, mais reservada. A exotérica é essa que é calcada em parábolas, que ela é mais orientada a uma interpretação mais mundana do que está escrito ali. Muitas vezes até factível de interpretação através da letra que mata e não do espírito que a vivifica, como queria o Cristo. Então essa é a faceta exotérica, que muitas vezes as pessoas interpretam puramente como uma educação moral, né, de cunho de padrão de conduta humano, mas que se a gente tiver o viés esotérico oculto, aqui, o esotérico com S, a gente enxerga que tem um cunho espiritualista muito elevado por trás desses elementos, desses ensinamentos. Correto, professor? Perfeito, exatamente. Inclusive, o Andro falou dos arquétipos, né? Então, chegou a hora, nós estamos falando da origem da ciência das idades, né? Então, o Manu, na verdade, a gente pode chamar como condutor de povos. Por exemplo, Moisés, condutor de povos, ele trouxe o seu povo, né, do Egito, como onde cita o Egito, né? Trouxe o seu povo do Egito para a Terra Santa, né? E tudo isso fazia parte de um plano. Quer dizer, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz: nada acontece por acaso. Tudo tem um plano da lei universal. Então, ele trouxe o seu povo para Israel, para a Terra Santa, né? E justamente para propiciar mais tarde o nascimento do Jesus do Cristo. É isso?
e salientando uma coisa muito importante. Isso aqui já é um conhecimento de terceiro milênio. Eu vou falar um conhecimento de terceiro milênio, que é diferente de tudo aquilo que se falou nos séculos anteriores, né? Jesus, o Cristo, e nenhum grande mestre vem fundar religiões. Eles não nascem para fundar religiões. Eles vêm para dar conhecimento. A religião é feita pelo homem. Então, criam sacerdotes, criam estruturas, etc., né? E que muitas vezes até não concordam, acabam não correspondendo ao ensinamento dos mestres. E isso acontece, isso é muito muito constante na humanidade, degeneração através de atitudes não condizentes de religiosos, né? Mas o arquétipo é trazido do mundo cósmico por esses entidades angelicais, como nós podemos dizer, né? Esses manus, então, conduzem os povos, e também relembrando que nós, falei em Jesus, né? Em João 10, Jesus afirmou o seguinte: vós sois deuses. Isso é um conhecimento já de terceiro milênio, né? Nós somos deuses, esquecidos. Somos a projeção da divindade. É isso, aliás, Moisés, já em Gênesis, ele fala: fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que nessa descida da projeção da mônada, nós nos esquecemos da nossa origem. E esses mestres que vêm, os manus, inclusive, eles vêm nos recordar, trazer elementos para que nós nos recordemos da nossa origem divina. Então, há milhões de anos existiu uma religião sabedoria, ou antes solar, religião da natureza e do espírito. O nome que melhor poderia encontrar-se a tal religião, do bem ou do bom ou do bem e da verdade, de onde precedentemente saíram os dois caminhos laterais à karma, nas escrituras vedantinas, isto é, Jnana, conhecimento, sabedoria, e Bhakti, amor, devoção e bem. Então, são dois lados, né? Amor, sabedoria. Não é isso? Aliás, veja bem, falando do conhecimento iniciático, nós vemos Siddhartha Gautama e Jesus, né? E são duas colunas do terceiro milênio. Só que Siddhartha Gautama ele é uma coluna jnana, do conhecimento. E Jesus é uma coluna bhakti, do amor, da devoção. Então, aí também essa polaridade, né? Amor e devoção. A raiz desse nome acabou por simplificar-se no latino bonus, bons, bonum, chegando assim até nós, pouco importando o idioma que nos diga a respeito. Daí o summum bonum, aplicado ao que se prefira tomar como essência de todas as religiões, filosofias, etc., adotadas pelo mundo, cujo summum bonum é hoje a teosofia. Mas outrora adotada por uma humanidade superior, que serviu de guia atual, pouco importando o nome que lhe desse naquela ocasião. Então, essa é uma importância muito importante para quem pretende se iniciar. Foi um momento muito importante da humanidade, a teosofia, porque a HPB foi veículo de grandes mestres que trouxeram todo aquele conhecimento iniciático das idades num volume gigantesco no século XIX, né? Através da teosofia, né? Aí, Blavatsky escreveu muitos livros numa quantidade enorme de conhecimentos, né? Então, a mesma Helena Petrovna Blavatsky já dizia: os ensinamentos, veja, palavras dela, os ensinamentos da doutrina arcaica, por outro nome teosofia, possuem origem divina, que se perde na noite dos tempos. Veja bem, vem de muito longe. Origem divina não quer dizer, entretanto, uma revelação partida de um Deus antropomorfo, assentado sobre uma montanha, cercado de raios e trovões, mas sim uma linguagem e sistema de ciência comunicado à humanidade primitiva por outra humanidade tão avançada, que era tida como divina aos olhos da humanidade imatura. Então, essa outra humanidade tão avançada, mais avançada, são seres de hierarquia que nos precederam a nossa atual fase de evolução e nos trouxeram esses conhecimentos.
Então, por isso que Blavatsky diz que se nós estamos estudando a origem da ciência das idades, ela diz, metaforicamente, ela fala, perde-se na noite dos tempos. A religião, a referir à religião sabedoria, hoje chamada doutrina secreta, etc., é, portanto, o tronco de todas as religiões. É isso? Filosofias e ciências espalhadas pelo mundo. Mas só pode ser dada através de iniciações. Através de um instrutor a determinar o número de discípulos. É isso? Então, isso é muito importante, especialmente quando, ao mesmo, tenha sido conferido pela própria lei o direito de núcleo central do espiritualismo para o mundo, ou que mantém determinado serviço cíclico ou racial, como acontece, por exemplo, com a Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela teve essa missão. É isso? A Sociedade Brasileira de Eubiose ela não foi criada por alguém, ela foi trazida. Os seres de hierarquia trouxeram para a face da Terra e o nosso mestre, o professor Henrique Jesus, foi o veículo isso, dessas hierarquias para materializar na face da Terra a Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Com sede chamado simplificadamente como SBE, né? Sediado na sede de São Lourenço, na cidade de São Lourenço, estado de Minas Gerais, e seus departamentos espalhados pelo Brasil e Portugal, e outros países também, né? Já que dali partem as espirituais vibrações que só devem espalhar por todo o mundo através de nossas humildes conferências teosóficas ou eubióticas. Preparam-se o ânimo e a inteligência de tão privilegiada gente brasileira, a fim de que, num fraternal entendimento, começassem desde logo, tão difícil com excelso movimento, que haverá de concorrer para a formação de uma só e mesma família espiritual, capaz de servir de exemplo aos demais povos do mundo, hoje asfixiados nas negruras de um fim de ciclo apodrecido e gasto. É isso? E que todas as religiões do mundo não são mais do que embaçados espelhos, onde se refletem os pálidos raios daquela religião de sabedoria primitiva. Não resta a menor dúvida, além do mais, porque nenhuma delas é capaz de ensinar aos seus prosélitos, os seus seguidores, portanto, a razão de ser das coisas. Ou melhor, quem é, de onde vem e para onde vai o homem, são as grandes perguntas. Então, essa, já falando sobre a Sociedade Brasileira de Eubiose, a missão da Sociedade Brasileira de Eubiose é justamente trazer esse conhecimento da sabedoria iniciada das idades e transmitir para os discípulos, através de práticas perfeitamente coadunadas com os ensinamentos do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. Por favor, Andrew, suas considerações, por favor, obséquio. É bem interessante a gente entender também a fonte do conhecimento da própria Blavatsky, né? Já que o senhor citou a origem do que ela compilou, que veio a ser conhecido como a teosofia, que na verdade é uma outra forma de se referir à teurgia, à sabedoria iniciática das idades, ou a Gupta Vidya, etc. O Tibete, a gente tinha a organização por mosteiros, né? E a religião praticada nesses lugares, conhecida por budismo Mahayana ou próprio lamaísmo. E nesses mosteiros a gente tinha aquela face mais religiosa, né? E a gente tinha a parte mais oculta, mais interior, carregada de conhecimentos, de bibliotecas, e esta sim seria a base de todo o conhecimento que a Blavatsky trouxe para o Ocidente. Então, muitos já devem estar cientes, né, que a origem, o livro seria os escritos conhecidos por instâncias do Dzyan, que seriam fascículos, partes de um compêndio maior conhecido como Kyuté. E esse compêndio ele estaria, na verdade, separado, dividido por vários mosteiros, ou seja, pouquíssimos ou seletas pessoas tiveram acesso a todo esse compêndio, atravessando por todo o processo de todos os mosteiros. E
A Blavatsky ela teve contato tanto de corpo presente como também via seus desdobramentos. Através então disso que ela, de toda essa todo o conhecimento universal da origem, da onde veio o homem, para onde o homem vai, qual é o objetivo da existência, o que seria o trabalho, o processo do homem, ela fez o seu compilado, que veio a ser denominado por teosofia. Quando a gente fala de trabalhar, de praticar essa teosofia ou a eubiose em nós, aí eu quero resgatar outra coisa que o senhor falou, professor, a respeito de Jnana e Bhakti, tendo como fiel da balança o karma. Então, na verdade, Jnana, Karma e Bhakti são 3 caminhos do Vedanta que, de certa forma, é bem mal interpretado aqui no Ocidente. Então, a palavra karma ela chegou muito forte no Ocidente através das escolas de yoga, mas que não souberam trazer todo o contexto de como essas 3 palavras se encaixam. Então, quando a gente fala de Jnana, a gente está falando da sabedoria, do conhecimento, a gente está falando no homem, do mental, de trabalhar o mental, do próprio Manas, que é a origem da palavra Manu. E quando a gente fala de Bhakti, a gente está falando da emoção, de trabalhar o nosso corpo emocional, os desejos, transformar no verdadeiro amor. O equilíbrio, o ponto do meio entre esses dois seria o próprio karma. Então, através das minhas interações mentais e emocionais que me é permitido ter, porque eu tenho o livre-arbítrio que me foi dado pelos deuses, e aí é um capítulo, talvez, para a gente falar depois, eu consigo trabalhar com essas forças, e aí o equilibrante ele tende a ser esse resultado, que é o karma, que ele pode ser visto por nós como positivo ou como negativo, mas que na verdade é um resultado. O próprio professor Henrique José de Souza, ele dizia, quando o homem na Terra colocar a mente ao lado do coração, ele alcançará as maiores venturas no céu. Ou seja, só quando o homem efetivamente conseguir equilibrar a mente com as emoções, se livrar dos desejos, daquela bagunça, daquele amálgama psicomental que nós geramos, e fazer com que ambos sejam o amor-sabedoria, uma coisa só, é que a gente consegue efetivamente ter acesso ao conhecimento universal, esotérico, real, que tem por trás da ilusão, nós chamamos de Maya, ou do próprio véu de Maya. A gente começa a descamar essa série de véus ou de véus, né, que nós temos diante dos nossos olhos. Só para fechar, o professor Henrique ele ainda complementa, ele usa até uma sentença védica e acaba complementando ela um pouco mais com uma profundidade muito grande, que é a humanidade ela só pode alcançar a neutralidade vivendo em luta com o bem e com o mal. Não só com o mal, com o bem também. Porque é daí que nasce justamente a neutralidade. Do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Aí esse trecho é a oração védica. A imortalidade se acha na neutralidade. Bendita seja a morte aparente das coisas terrenas para a ressurreição das coisas divinas. Perfeito. Então, nós tivemos uma coisa muito importante, nós estamos estudando a origem da ciência iniciática das idades, né? Nós devemos citar justamente a Atlântida, não é isso? Nós tivemos antes tivemos a Lemúria, a terceira raça-mãe, a Atlântida, a quarta raça-mãe, e nós estamos na quinta raça-mãe, que é a raça ariana, não é isso? Mas houve a decadência da Lemúria, a decadência da Atlântida, com a sua destruição, né? E a Atlântida destruída, né? Houve uma transformação muito grande planetária, né? Mas da Atlântida vieram os conhecimentos que nós temos. Tudo é origem, estamos vendo a origem do conhecimento da cidade, veio de Atlântida. Um grupo de seres de elite foram trazidos de Atlântida para o Egito, através de Osíris,
e outro grupo de elite de Atlântida foi levado para a meseta do Pamir, uma região transhimalaíanica, né, na Índia, e lá formou o Império de Irã. É isso? Então, veja bem, então, da Atlântida, estamos estudando a origem da ciência e dinastia das idades. Surgiu todo o conhecimento, veio de lá, mas esses seres, Manus, seres de hierarquia, trouxeram os povos conduzindo e formaram grupos de estudos fantásticos, iniciáticos, no Egito e na Índia. Tanto que o nosso mestre se refere a esse fato, dizendo que o Egito é o pai da humanidade e a Índia é a mãe da humanidade. Mas é claro que nessa transposição de conhecimentos sempre houve a degradação. Isso é natural do ser humano. Então, muitos povos, muita gente se desviou do caminho iniciático e passaram a fazer sacrifícios com animais e práticas não adequadas ao conhecimento iniciático, degeneração, propriamente dito, né? Então, bem se pode afirmar que tal degenerescência começou na Alta Ásia, pelo moçaísmo, da doutrina de Moço, gente mongol e tibetana nas montanhas no norte e do leste do Tibete. Continuando com o nome de moçaísmo, ao descer com Lote, o homem lunar do culto, que dedicava ao culto de Latona, é isso? De onde provém o nome, então, aí do mesmo modo que Abraão, ou não Brahmani, não iniciado, né? A origem de Abraão, e demais regiões da Ásia Ocidental. Então, essa transformação religiosa, isto é, da religião do bom, de Ra, de Brahma primitivo, teve lugar quando da morte de Jesus Krishna. Começou, então, a Kali Yuga, a idade de ferro negra na qual nós estamos vivendo hoje. É isso? Do que existem numerosas provas, em vários documentos, além do mais, no famoso templo de Somapatan, lá no Oriente. Para o espírito religioso do jovem povo ário, nós somos muito jovens, né? A Lemúria teve milhões e milhões de anos de existência. A Atlântida teve milhões e milhões de existência. E a nossa raça ariana, a quinta raça, só tem 1 milhão de anos. Apenas 1 milhão de anos. Então, nós já estamos engatinhando ainda em termos de evolutivo. Então, e por isso que é dito que para o espírito religioso do jovem povo ário, que somos nós, sucessor do Atlante, dócil e espiritual, no fundo, apesar de sua estirpe guerreira, de cujo povo descendemos, o fenômeno não teve maior repercussão, porquanto conservou tal povo a essência da primitiva religião do bom, através do culto à natureza e à vida, quanto aos manes de seus antepassados, com o nome de lamaísmo, razão por que em diferentes épocas triunfaram sobre outros povos colocados no Ocidente por serem menos espiritualizados, embora mais cultos. É isso? Então, xamanismo ou lamanismo, de onde até hoje o lamaísmo tibetano, mongol, etc., subsistiram assim durante séculos, com essa exigida exposição entre o bem e o mal. Como só, aliás, acontecer com tudo na vida, ou melhor, orientando um para a magia anti-evolutiva, neocromancia, né? E outro para a vida pura e simples, embora, por desgraça, o primeiro fosse sobrepujando o segundo até que o mundo chegasse à degradação que hoje encontramos. Um exemplo dessa degradação da cultura atlântica, isso é o processo de mumificação no Egito, que é uma magia negra, chamada negra, mas eu chamo de magia anti-evolutiva. Isso não corresponde à ciência iniciática das idades. A prova disso é que os grandes seres do Egito, de elevada estirpe, não se encontram mumificados, não foram mumificados. Somente os reis de mais baixa estirpe que quiseram ser mumificados. Então, a mumificação é um processo degenerado, né? Degenerado. Então, o camanismo necromante, ou de manto negro ou veste, foi ameaçado com o advento do budismo, ou melhor, bodhismo, de Bodhi, sabedoria, iluminação, etc. Reagindo contra esse, reassuscitou em parte com a reforma de Gandhi Dharma, 1908 a 1012,
e outras mais, menos tântricas verdades, o primitivo bom, como aos contrários ao original e por isso o bom. Da confusão estabelecida na enciclopédia Spasa, a que nos referimos e procuramos contestar. Então, nós podemos verificar que houve uma grande revolução no Oriente, em termos de conhecimento, através de Siddhartha Gautama. Veja, Jesus, o Cristo, provocou uma grande revolução espiritual no mundo ocidental. E Siddhartha Gautama promoveu uma grande revolução espiritual no Oriente, com o seu budismo, né? Então, a gente vê que a lei vai ajustando as coisas, né? Quando ele percebe-se que as coisas não vão bem, então são chamados, os mensageiros celestes vêm para dar uma nova função para a humanidade. Tanto que, como dissemos anteriormente, isso torna-se bem claro, os grandes mestres não vêm fundar religiões, eles vêm dar uma nova visão espiritual para a humanidade. Exemplo, Cristo. Jesus, o Cristo, ele não veio fundar uma religião, conforme o ensinamento do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, e Blavatsky também, né? Helena Petrovna Blavatsky, ele veio fundar uma nova civilização. Ele veio, e foi tão drástico, as ideias dele eram tão revolucionárias que ele foi crucificado. Na verdade, a maldade humana acabou crucificando Cristo porque não entenderam todo aquele processo evolucional que ele estava propondo para a humanidade, né? É claro que se Cristo fosse aceito naquela época, hoje nós teríamos uma humanidade bem diferente do que nós temos anteriormente, né? E Siddhartha Gautama também é a mesma coisa, não é isso? Antes de passar para o Andrew, eu falo, Siddhartha Gautama foi a mesma coisa, é isso? Na história da ciência das idades. Ele foi muito claro, né, de dizer que as 4 nobres verdades, veja bem, o sentido revolucionário, 4 nobres verdades de Siddhartha Gautama. Primeiro, o sofrimento existe. Segundo, o sofrimento é causado pela ignorância. Terceira nobre verdade, o sofrimento pode ser extinto. Quarto, o sofrimento pode ser extinto pela sabedoria. Veja bem, então, veja bem, Siddhartha Gautama falando a respeito como coluna da sabedoria, falando de sabedoria. E o Mestre Jesus, o Cristo, falando do amor, não é isso? Então ele diz, não, Deus é amor, é perdão, é isso? E isso aí foram as 2 grandes modificações que nós tivemos no mundo. E tanta verdade que no 3º milênio nós teremos a junção, veja bem, nós teremos a junção do budismo e do cristianismo, não como religião, como forma de pensar. Há uma junção dos 2 conhecimentos, é isso? São as 2 colunas, Bhakti e Jnana, formando uma nova visão espiritual para a formação de uma nova civilização. Isso, uma nova civilização. E nós vamos ter um momento que nós vamos explicar isso também. O Brasil, o nosso mestre diz, é o berço da nova civilização. Está aqui todas as sementes plantadas para que uma nova civilização ocorra e a base vai ter uma base budista, uma base cristã, unidas não como religião, como conhecimento cósmico para a evolução da humanidade rumo a essa nova civilização. Por favor, Andrew, suas considerações, se tiver alguma, por favor. Sim, aí é só para complementar, né? Então, o senhor colocou muito bem que o rompimento desse conhecimento se dá depois com as seguidas quedas da Atlântida, né? Ou da humanidade atlântica, né? Não só como uma raça-mãe, mas a humanidade como um todo, ela era o padrão Atlântico, que nós conhecemos como Atlântico. E aí, passado esse movimento, passados os cataclismos, a gente tem a interiorização do saber no interior, no núcleo, né, da nossa esfera, que é o que nós temos pelo conhecimento, o nome de Agartha. E aí, esse conhecimento ele começa a voltar para a superfície da Terra através, né, do estabelecimento de ordens, né, guiadas por mestres. E aí, só para corroborar com o senhor, quando
colocou a questão do Krishna. Então, uma das primeiras ordens, se não a primeira ordem que foi estabelecida, foi lá na Índia, e ela é conhecida como a Ordem dos Traishu Marutas. Traishu significa a própria sabedoria, né, o saber divino, e Marutas, a força. Então, a força do saber, a força da sabedoria. E essa ordem ela teria sido fundada pelo Ezeus Krishna bem no início da Kali Yuga, ou da Idade do Ferro, da Idade das Trevas, num momento de constante de declínio do Império de Ram, estabelecido pelo Manu Ram, nós já falamos, porém que já estava sendo corrompido pelas dicotomias, né, pelos desvios de caráter ali do homem, né? Então, o Ezeus Krishna, ele vem como aquele que reestabelece a lei, aí ele mesmo coloca, né, que todas as vezes que Dharma, a lei declina, e a Dharma se levanta, eu me manifestarei para a eliminação dos maus, né, e o exaltar, o crescer dos bons, né, o restabelecimento da lei. Eu renasço a cada yuga para o restabelecimento da lei. Então, essa ordem ela seria o pontapé inicial de uma tradição que se estabeleceu ali por toda aquela região. Não é só a Índia, né? Na verdade, era um grande território que se estendia por Tibete, China, e que foi a base da doutrina dos mosteiros e das escolas religiosas e iniciáticas que existiram naquela região. E do outro lado, aí, na verdade, essa compõe o que nós chamamos da haste mãe, né, do aspecto mãe da nossa humanidade atual, da nossa humanidade ariana, da nossa raça ariana. No aspecto pai, no aspecto solar, nós temos o Egito. No Egito, uma fraternidade, uma ordem também foi estabelecida, muito tempo depois, mas também com muita importância, chamada de Rosa Cruz dos Andrógenos, estabelecida pelo faraó Menófis IV, ou Akhenaton, ou Cunaton. E aí, através, então, dessas duas hastes, solar e lunar, todo o trabalho de divulgação, de trazer de volta esses parâmetros de sabedoria para o mental humano, teve início e foi sendo capilarizado. E aí, através da própria ordem dos Rosa Cruz dos Andrógenos, a gente teve uma sub-ordem que surgiu, que foi a ordem de Orfeu, e que migrou o conhecimento para a Grécia, dando origem a toda a questão mitológica, então toda aquela sabedoria egípcia com uma outra roupagem na Grécia, conhecido pelos mistérios órficos, e assim sucessivamente. E aí toda aquela questão do simbolismo, ele servia justamente já para imprimir os símbolos no nosso mental. O símbolo, o próprio mestre, professor Henrique José de Souza, ele dizia que ele é incorrompível. O símbolo ele carrega um significado que, por mais que o homem pode tentar deturpar, ele está intrínseco ali o que ele representa, ao contrário da escrita ou da palavra, que ela pode ser mais facilmente manipulada. Então, esses arquétipos, esses padrões, eles vêm muito forte nesses simbolismos, principalmente na Grécia, meio que carimbando no mental do homem esses valores através daqueles deuses que representavam, na verdade, aspectos interiores do homem, né? Então, claro, eles são padrões ali, né, de segundo, do que chamamos de segundo trono, do aspecto celeste, mas que refletem no nosso interior e compõem a nossa psique, o nosso aspecto psicomental. Por isso que estudando muitas vezes e compreendendo o real significado desses simbolismos, você identifica muito de si e desse trabalho nosso de encaixar essas duas peças de mente e de emoção e fazer essa engrenagem girar de uma forma perfeita, para que nós tenhamos os influxos do que o professor mesmo colocou como manas taijase, ou maná radiante, né, que vem do nosso quinto princípio, ou quiçá até de Budi taijase, do nosso sexto princípio, que seria o próprio padrão mental do homem perfeito, que é o nosso objetivo, nos tornarmos seres humanos perfeitos, uma raça humana realizada, perfeita. Como atingir isso? Através de todos esses alicerces.
a iniciação ela vem justamente uma forma de você enxergar esse simbolismo de uma forma mais simplificada e desmistificada. Então, existe uma grande diferença entre você enxergar as coisas através do mito e por trás do mito. Muitos se interessam, né, têm a curiosidade ou querem estudar o ocultismo só por causa do mistério. Então, a partir do momento que você mostra as coisas de uma forma mais clara, a pessoa perde interesse, porque tem que ter um símbolo, um mistério, algo místico por trás, ou até mítico. Mas não, às vezes as coisas elas já são muito simplificadas, muito mais estruturadas, por mais que existe sim uma parte de mistério por trás, que é uma barreira que a gente tem uma dificuldade muito grande de ultrapassar, mas aquela camada inicial, que é aqueles mistérios mais básicos, muitas coisas já são reveladas e são trazidas até nós através de grandes mestres como Helena Blavatsky, como o professor Henrique José de Souza, o próprio Platão, Amânio Sacas, Plotino, os neoplatônicos, assim por diante. Perfeito, exatamente. Agora vamos dar mais uma observada aqui para complementar esse quadro, né? Como o assunto é o caminho para a iniciação, o Andrew falou do Egito, né? Da Índia, etc., né? Então, Atlântida, e falou um pouco da Lemúria. Então, vamos situar uma coisa. Na Lemúria surge a humanidade. Foi lá que a humanidade recebeu a capacidade da inteligência superior. Então, ele diferenciou-se do animal. É isso? Ele teve a possibilidade de ter o livre-arbítrio. Possibilidade. Veja bem, o livre-arbítrio não é uma doação da divindade. O livre-arbítrio é uma conquista. A pessoa tem que conquistar o livre-arbítrio através do tempo, através da evolução. E isso só se faz através do autoconhecimento. É isso? Autoconhecimento. E nós vamos lá no templo de Apolo, na ilha de Delfos, está escrito, né? Isso aí, desde a antiguidade, hoje está em ruína o templo, né? Está escrito lá: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Agora, então, a questão toda é conhecer a si mesmo, autoconhecimento, né? Agora, retornando à questão da Lemúria, foi justamente nessa época lemuriana, quando surgiu a raça humana, né? A raça humana surge naquela época, né? E então houve a instituição de um ser, de uma consciência superior no mundo, que passou a ser o rei do mundo. É isso, a própria divindade colocou. Melquisedeque. Aliás, todo mundo sabe, está na Bíblia. Isso aí não estou contando nenhuma novidade, está na Bíblia. Poucas citações, né? Então, inclusive, o próprio Abraão, né? Foi testado, ele entrou em contato com Melquisedeque, etc., né? Então é chamado o rei do mundo. E foi justamente como nós vemos essa luta de facções evolutivas e antievolutivas nesse progresso da humanidade. Isso já vem desde aquela época. É isso? E foi justamente nesse momento, quando o Melquisedeque surge, a divindade coloca Melquisedeque necessariamente como o rei do mundo, que surge a grande fraternidade branca. Na verdade, a grande fraternidade branca que congrega os seres de alta hierarquia que têm a incumbência de dirigir os destinos da humanidade, trazendo justamente os arquétipos para plasmar no mundo físico objetivo. Não é isso? Então, é claro que durante esse tempo todo, já desde a Lemúria, sempre existe a luta entre o bem e o mal. Vamos chamar o bem. O que é o bem? As forças solares que lutam para fazer o processo evolutivo da humanidade. E as forças do mal são aquelas que lutam para fazer o processo involutivo da humanidade. Eles fazem de tudo para reter a evolução humana. Então, isso aí vai acontecendo através dos séculos, dos milhões de anos. E a sabedoria inicial das idades, na sua história, está introduzida nesse ponto. Essa luta que eu estou falando seguiu tal luta várias vezes no Tibete e em outros lugares, durante muitos séculos. No Tibete ocorreu essa luta, até chegar ao 14º com Excelso Tsongkhapa, reformador do budismo tibetano. Até o próprio budismo se degenerou. É isso?
houve uma degeneração do budismo, não é isso? E o Tsongkhapa ele veio justamente para fazer essa regeneração, e o budismo já bastante adulterado, não só pela luta com a não menos adulterada religião de seus contrários, os vermelhos, ou bonpós, da mescla entre camanistas e lamaístas. Então, essa luta sempre acontece, é isso? Mas sempre vem seres que vêm tentar, evidentemente, fazer a reversão dos fatos. No caso do cristianismo, né, nós temos um exemplo típico de um ser que veio tentar essa recuperação da degeneração do cristianismo. Nós sabemos que, todo mundo sabe, né, que muita coisa errada foi feita, e está sendo feita de errado, né? Foi realmente Francisco de Assis. Francisco de Assis foi um enviado justamente para dar, e ele deu aquele testemunho do próprio Cristo, né? Do amor, da bondade, não é isso? Então, para tentar reedificar o cristianismo nos caminhos primitivos que eram propostos por Jesus o Cristo, né? Ora, falar da história e suas origens equivale a falar da religião primitiva, ou doutrina secreta, da qual se serviram, como já foi dito, todos os iluminados a que esse baixo ou inferior mundo vieram, segundo o prometido pelo próprio Espírito de verdade. Pouco importa o nome com que se apresente, já que Dharma é a lei justa, declinava, tal como agora. Lei justa nas várias épocas de aparecimento. Por isso, todos eles dizendo a mesma coisa, embora com palavras diferentes. Então, esses mestres vêm falando os mesmos fundamentos, mas com palavras diferentes, ou com tônicas diferentes. A verdade é uma só, embora os homens lhe deem diferentes nomes. Está em um escrito muito antigo da Índia, chamado Rig Veda. O Rig Veda diz, a verdade é uma só, embora os homens lhe deem diferentes nomes. Mas, como já deu para se entender, todos eles formas parciais daquele que poderia combinar de redentor síntese, que, embora não tendo vindo ainda, é como já o tivesse feito, segundo aquelas proféticas palavras bíblicas de que ele já veio e vós não o reconhecestes, no caso do Cristo, né? A doutrina secreta foi, pois, a religião universal no mundo pré-histórico, corroborando essa afirmativa com Helena Petrovna Blavatsky, de que no serviço, no início dessa apresentação, é isso? Ou quando a mesma dá como pregada por uma humanidade divina ou superior aos olhos da humanidade imatura. É verdade? É claro que a própria Blavatsky ela foi muito perseguida. Assim como Jesus sofreu perseguição terrível, Blavatsky também foi muito perseguida, inclusive por aqueles que haviam sido seus discípulos. É isso? Mesmo aqueles, inclusive cientistas, homens e mulheres de elevada capacidade intelectual, científica, né? No instante, viraram-se contra Blavatsky e ela não aguentou. Realmente foi uma perseguição terrível, né? Então, são provas da sua difusão. Os anais autênticos de sua história, né? A presença desses seres em todos os países, juntamente com os ensinamentos de todos os grandes adeptos, conservados nas criptas secretas das bibliotecas pertencentes à fraternidade branca ou hierarquia oculta. Então, existe essa fraternidade branca que está sempre olhando pela humanidade. Agora, olha pela humanidade sem interferir no livre-arbítrio. Isso é importante. E de ter um iniciático é muito importante para quem está a caminho da iniciação entender isso. O livre-arbítrio, a lei respeita plenamente o livre-arbítrio. A pessoa vai fazer exatamente aquilo que o seu livre-arbítrio lhe permite entender, mas vai ter que responder por isso. É isso? E a resposta a todos os desvios que ocorrem pelo não cumprimento da lei, pelo exercício errado do livre-arbítrio, gera o karma, né? E aí nós temos, então, em termos de conhecimentos iniciáticos, nós podemos dizer o karma é uma das leis universais que rege o destino da humanidade.
E o Dharma é uma lei cósmica, perfeito? Uma lei cósmica, arquetipal, que dá a base para o entendimento de todas essas manifestações. Então, esses grandes seres que vêm, Jesus o Cristo, Siddhartha Gautama e outros tantos, eles vêm seguindo uma lei do Dharma, que é a lei cósmica, né? Isso é muito importante. São provas, e isso, todos esses conhecimentos, também faz parte da evolução da cultura, da ciência inicial das idades, esses conhecimentos são guardados em lugares muito reservados, né? Então, tais lugares não tão reservados que a humanidade comum, né, o ser comum, não consegue ter acesso. Somente seres de hierarquia ou destinados a isso podem ter acesso a esses documentos. Tais afirmações estribam-se nos seguintes fatos: a tradição de milhares de pergaminhos antigos, salvos, por exemplo, quando a biblioteca de Alexandria foi destruída por um incêndio. Na verdade, não foi um só incêndio, foram vários incêndios, até que houve uma destruição completa da biblioteca, né? Mas tem uma coisa, isso faz parte da ciência inicial das idades. Por mais que se destruam documentos que estejam em forma física, eles ficam guardados pelos grandes mestres em lugares secretos, ocultos para a humanidade, em bibliotecas, chamadas bibliotecas dos mundos internos. Então, nada se perde. Nada se perde. É tudo guardado por esses seres de hierarquia, né? Então, quando a biblioteca foi destruída por incêndio, as milhares de obras sânscritas desaparecidas na Índia durante o reinado de Akbar também foram guardadas. A tradição universal existente no Japão e China de que os verdadeiros textos budistas e comentários que os poderiam tornar ininteligíveis, já muitos se acham fora do alcance do mundo profano. É isso? Inclui-se, então, o mistério a tradicional fraternidade conhecida com o nome dos 100 sábios chineses, estreitamente ligada àquela outra do dragão de ouro, cujo chefe oculto era sempre o Manu, ou dirigente deste ou daquele ciclo racial. O pouco existente no livro dos mortos, do livro egípcio, né? Livro dos mortos, mas que ainda um tesouro inesgotável de sabedoria para os que sabem ler através da letra que mata e o espírito que vivifica, como o nosso irmão falou. É isso? Então, também é uma coisa muito importante isso, uma base fundamental para aquele que está na iniciação. É a questão da letra que mata e o espírito que vivifica. A pessoa não deve simplesmente ler somente por ler. Não. Ela tem que ler, meditar, comparar e, através da sua consciência interna, tirar as suas próprias conclusões. Isso é fundamental no processo da iniciação. Isso aí o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele disse que cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Porque isso evita o dogmatismo, né? Na religião, não. Em toda a parte do mundo. Nem vou citar o nome da religião. Em toda a parte da religiosa é diferente. Um dirigente religioso fala uma coisa e todo mundo aceita. Fica repetindo. Isso não é iniciação, não é verdade? Isso é uma degradação do conhecimento, né? Então, entretanto, na tradição indiana, na tradição indiana, cujos comentários secretos, únicos, que poderiam tornar-se ininteligíveis, os Vedas, embora inacessíveis aos profanos, acham-se ocultos em grupos e criptas secretas, embora inacessíveis para o profano, né? Inclusive em Elefantina, uma cidade, Luxor, e outros lugares que a própria lei não permite apontar, embora os possam consultar os mais proeminentes adeptos da excelsa fraternidade branca. Então, isso é muito importante. Todo esse conhecimento, estamos falando do conhecimento inicial das cidades, ele está guardado, oculto em determinados secretos, onde a humanidade comum não tem acesso. Isso para garantir que esse conhecimento não se perca. E esse conhecimento não se perde nunca. Não se perde nunca, né? Então, isso aí
mais alguns comentários importantes. Eu passo para o nosso irmão Ângelo falar também mais alguma coisa, algum comentário que ele queria fazer, aduzir, né? Sim, sobre a fraternidade branca, é um tema muito importante, muito corrompido, muito mal interpretado. A gente sempre coloca, né, pelo que o nosso professor Henrique nos trouxe, o estabelecimento dessa fraternidade branca se deu ainda no período da Lemúria, como o próprio professor colocou. Então, o anterior período da raça-mãe, anterior ainda à Atlântida, né? E aí, esses seres, na verdade, eles estão atrelados a um padrão que é bem conhecido como 666, mas, na verdade, estão atrelados ao aspecto mais completo do que isso, que seria o 777. O 111, né, o 111, que são os que nós temos que caíram do lado da lei, né, que não são os revoltos, o 666 seriam os anjos caídos revoltos, aqueles que caem ao lado do próprio planetário da Ronda, digamos assim, né, eles formam o que seria o início da fraternidade branca. Então, aqueles que seriam o alicerce, que iria guiar aquela humanidade extremamente rudimentar e primitiva, com um embrião de mental ainda muito rudimentar, ainda tendo que ter a influência direta de anjos, digamos assim, para poder se locomover e fazer as coisas mais básicas. Então, essa fraternidade se estabelece, conhecida como Shuddha Dharma Mandalam, e aí se ramifica, né, em 7 linhas que nós temos também sendo conhecidas como 7 linhas do Pramanta. E dessas 7 linhas do Pramanta que saem todas as ordens e todos os movimentos que nós estamos falando desde o começo da live. Ou seja, sempre executando o papel de um Manu. Então a gente sempre tem que entender que tem os Manus maiores e os Manus menores. O Manu maior seria aquele que nós chamamos de luzeiro, que se faz planetário, e que adota aquela faceta de Manu, que é o legislador, que estabelece a lei de todo o período, ou daquele Manuantara, né, que é a própria idade do Manu, ou o período do Manu, ou o período entre Manus. E a partir dele nascem os Manus menores. E aí a gente chega nos Manus que estão à frente das raças mães, os Manus que estão à frente das sub-raças das raças mães, ou até ainda Manus mais cascateados, que fazem com que a gente chegue até o Moisés, como o professor próprio colocou, teve uma função de locomover, mover o povo, enquanto ele trabalhava o mental daquele povo para receber a boa nova no momento certo, ou seja, mudar o padrão de consciência. Todo esse trabalho, então, de Manus, ele é amparado pelas ordens, que tem a sua raiz no próprio Pramanta, que é a fraternidade branca, ou Shuddha Dharma Mandalam. E aí, dessas sete linhas, a gente tem toda aquela questão que é bem corrompida dos 7 mestres ascensos e etc. Na verdade, a gente tem que ter como seres que são em número de 777, que partem de 111 egos, que se multiplicou por 7, formando 7 linhas. Então, 7 linhas com 111. O ego principal daquela linha e os seus aspectos e subaspectos, assim sucessivamente. E aí eles são os que estão por trás das ordens que a gente já citou, da ordem de Orfeu e etc. Eles são a face mais terrestre desses seres que, de certa forma, são mais ocultos, são adeptos, que vêm de movimentos anteriores, são hierarquias, são, de certa forma, os nossos pitres, os nossos pais, aqueles que ajudaram a nos formar como veículo, né, e agora ajudam-nos a nos transformar como consciência, ajudando, então, no processo de transformar a vida-energia em vida-consciência, que é o propósito desse Manuantara, desse movimento, dessa onda de vida, o qual o próprio Manu, o próprio Deus, se doa para executar, para criar e transformar através da sua legislação primordial, da sua lei. Exatamente. Então, complementando aqui o que o nosso irmão Ângelo falou, do Manu, né? O Manu vem de mente, manas, né?
E nós podemos, ele falou em Moisés também, né? Nós já falamos, eu já falei, o Andy falou, conduzindo o seu povo, era o Manu, condutor de povos, né? E, no relato bíblico está dito que num determinado momento choveu maná, que todo mundo entende que é pão, não é isso? Todo mundo entende de maneira religiosa, muito não digerida, né? Que caiu o pão do céu, mas não é. Maná é manas. Significa que a divindade estava descendo sobre o povo, conduzido por Moisés, a intuição, a mente, para que se produzisse uma transformação naquele povo para eles realmente fundarem uma nova civilização, né? Que realmente fizeram lá no Israel, né? Para o surgimento do mestre Jesus, né? Conhece-se os poucos e verdadeiros ocultistas do mundo que a antiga tradição encontra-se devidamente segura, de onde se originou o termo hermeticamente fechada, guardada. Então, esses conhecimentos são hermeticamente guardados, muito comum em linguagem vulgar, ou antes, debaixo de 7 chaves. Né? Nosso irmão falou das 7 coisas, 7 chaves. E isso até bem pouco tempo, porquanto ela era ela mesma a tradição que já apontava a futura fusão do Oriente com o Ocidente, quando esse se tornasse digno de receber tão valioso tesouro. Isso também é uma coisa muito importante. Existe hoje a tendência da fusão, a fusão do Oriente com o Ocidente para rumo a nova civilização. Mas a condução para uma nova civilização está na mão do Ocidente atualmente. Então, é o próprio mundo culpado de tais documentos se encontrarem debaixo de 7 chaves. E não os adeptos ou membros da grande fraternidade, ou de seus excelsos guardiães. Pois que, sem direitos para tanto, fatalmente o homem faria mau uso desses conhecimentos, em detrimento do próximo, para não dizer egoisticamente, em seu próprio interesse. Se as insignificantes descobertas fossem feitas nesses últimos tempos, têm sido empregadas como instrumento de destruição. Haja visto na aviação, que ocasionou a morte do nosso grande Santos Dumont, né? A gente sabe que ele eliminou a sua própria vida ao ver a sua máquina fantástica ser usada na guerra. Ele não aguentou aquilo, né? Então, o que poderia acontecer se o homem possuísse em suas mãos o que diz respeito às leis universais? Isso explica, tudo isso que nós estamos falando, explica por que uma escola iniciática é dita oculta. Veja bem, isso é um outro ponto importante. Por quê? Uma escola iniciática não é secreta, ela é oculta. Ou seja, todos aqueles que pretendam seguir os caminhos da escola iniciática têm que seguir posições juramentadas de usar esses conhecimentos somente para o bem da humanidade. Então, é por isso que muita gente diz, por que é oculto? Por que escondem esses conhecimentos da humanidade? Porque justamente por isso. Porque se o conhecimento fica exposto publicamente, ele pode ser usado contra a humanidade. Então, a escola é oculta, não é secreta, é oculta, justamente para que esse tal malefício não aconteça para a mente, para o mundo, né? Então, a existência dessas bibliotecas ocultas, como nós estamos nos referindo, é decorrente da própria incapacidade momentânea da humanidade de utilizar esses ensinamentos somente para o bem. Isso é importante, né? Então, isso é muito importante, essa colocação. Mas, nós estamos nos aproximando aí, faltam alguns minutos, né? Alain, nós podemos abrir para perguntas. Professor, tem uma pergunta aqui interessante, eu vou colocar no ar aí para a gente responder. Pois não. A Margarida Martins, ela pergunta, professor Walter, a humanidade com tantas experiências já vivenciadas, saberia agir de maneira diferente caso algum ser divino retornasse? Resposta, não.
Uma resposta simples. Não, não. Se um ser divino que nem o Cristo voltasse, ele ia passar pelas mesmas provações. Infelizmente, a humanidade... Agora, veja bem, a humanidade ela é composta, é uma variedade muito grande de consciências. Existe na humanidade uma elite espiritual que receberia, por exemplo, Jesus o Cristo de maneira digna de um mestre. Mas a grande maioria não. A grande maioria não. Tanto que a gente vê hoje as guerras, né, entre povos, entre religiões, e principalmente por interesses financeiros, interesses dos mais vis que a gente possa imaginar. Né? Então, agora, é claro que uma coisa é verdade, a humanidade está passando por uma fase de transformação. E essa fase de transformação justamente significa que uma elite deve conduzir o destino da humanidade rumo ao seu destino, de uma nova civilização. Neste momento, sim. Esse é o título da nossa, do canal 3005. É isso? Por quê? O nosso mestre diz que no ano 3005, sim, a humanidade já vai estar num platô de entendimento suficiente para entender os mestres. Mas isso só falta 1000 anos, né? Para que a humanidade atinja. Esse é o motivo do canal 3005, né? Então, a resposta é essa. Não teria possibilidade. Apenas uma elite entenderia. Tem um outro comentário aqui. O André, você quer complementar alguma coisa na pergunta? Andrew, quer complementar? Não, nessa parte eu acho que é bem isso. Ó, se você olhar, né, a conjuntura que esses avatares, que esses seres vieram em outros momentos, acesso à informação era basicamente ali, né, naquele lugar, para ele chegar 100 quilômetros de distância, era um boca a boca, aquela coisa, então era um ambiente mais favorável, né, àquele ser trabalhar ali, e de certa forma o legado dele ser continuado. Hoje, com acesso à informação, seria inviável um ser, uma persona, nascer e começar a quebrar todas essas barreiras, enfrentar todo esse mundo da forma que ele é. Então, com certeza, da forma que o professor colocou, né, é um caminho de até 3005, que esse ser, essa essência, ela virá de outras formas. Cabe a nós termos olhos para ver e para entender o que é trazido por ele. Alan, tiver mais alguma? Uma pergunta do nosso irmão Eduardo. Ele diz assim: talvez a divindade poderá vir algo tipo a renascença, vários realizando o salto quântico? Exatamente. Eu tenho, inclusive, palestras em que eu falo que houve a renascença, né, em torno do ano 1500. E nós estamos agora num processo de renascença no mundo, renovação dos valores, etc. E muito mais do que a renascença, é uma reconstrução. Isso aí o nosso mestre fala, um dos grandes ensinamentos que o nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, ele fala é o seguinte: reconstruir é o brado que nos compete. É isso, reconstruir a sociedade, a família, todas as relações humanas, é isso. Isso é muito importante para que nós sejamos dignos, como humanidade, para atingir uma nova civilização. Então, o renascimento faz parte daquilo que está acontecendo no terceiro milênio. Já temos vários indícios de que está acontecendo isso e vai acontecer progressivamente. É claro que leva um certo tempo, né? Leva um certo tempo. André, você quer complementar alguma coisa? Andrew? Eu acho que realmente, e aí tem também tem um outro lado que é da transformação, né? Então, às vezes quando tudo está indo muito bem ou tá tudo muito estável, eu acho que a humanidade ela tende a não ouvir ou a não querer enxergar as coisas de uma outra forma. Então é necessário vir esses martelos para amaciar a carne para que o tempero consiga penetrar, né? Então, para que o conhecimento trazido por esses seres ou seja um movimento que for, para que ele possa ser compreendido de verdade, a humanidade necessariamente ela vai ter que sofrer para
dessa forma, ela se transformar e estar apta a querer entender as coisas de uma outra forma. E a verdade também é que, no processo do renascimento, a divindade projeta na face da Terra muitos seres de alta hierarquia, né? Como houve no Renascimento, né? Em torno do ano 1500, Leonardo da Vinci, Michelangelo, uma quantidade enorme de seres que eram seres do futuro, eles traziam coisas do futuro, eram seres que não eram do presente, eram seres do futuro, trazendo coisas para nós para produzir o renascimento da humanidade. E isso está acontecendo realmente, se a gente perceber bem em determinados acontecimentos, esse renascimento está acontecendo. E é inevitável, e é irreversível. Porque, conforme, terminando a minha fala, eu digo, conforme o nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, diz que a lei cósmica é justa e perfeita, e nada acontece por acaso. É isso aí. Bom, a gente já está encaminhando para o final da live. Eu queria agradecer aí a nossa audiência em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, em Sorocaba, aqui em São Paulo, Piranhas, Alagoas, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Botucatu, aqui em São Paulo, os nossos irmãos do departamento de Santana, aqui em São Paulo, Santos, também em São Paulo, Curitiba, no Paraná, Nova Chavantina, no Mato Grosso, e Garanhuns, no Pernambuco. Professor, para a gente encerrar, suas considerações finais. Bom, estamos estudando a história, né, da ciência iniciada da idade, vamos continuando, progredindo nesse assunto que é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento interno, nosso autoconhecimento. André, as suas considerações finais. Legal, fico muito feliz pelo convite de participar hoje aqui da live, foi muito enriquecedor. E também, e aí estendo o convite, né, para quem não faz parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, quiser participar. Eu sou instrutor no departamento MOCA, o professor Walter também em outros departamentos também, né? Então temos departamento aqui em São Paulo de Santana, Sumaré, Lacerda Franco, e temos também no Brasil inteiro. Então, um convite a todos para entenderem um pouco mais o que a gente fala de uma forma muito rápida e superficial aqui, um pouco mais de aprofundamento e contextualização na linha do tempo, né? Isso aí. E, André, daí então o caminho da iniciação, né? Caminho da iniciação. Essa na nossa live é caminho para a iniciação. Entrando na Sociedade Brasileira de Eubiose, então ele entra no caminho da iniciação, realmente. Seguindo todos os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Só atualizando aqui, professor, agradecer também a audiência de todo o Rio Grande do Sul, aqui, Santa Catarina, Jaraguá do Sul, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Agradecendo aí a todos a audiência. E então podemos encerrar, professor? Podemos encerrar, perfeito. Pessoal, eu agradeço por hoje, muito obrigado por mais uma live. Agradeço aí o André também pelo ter aceitado o convite e parabéns aí pela sua contribuição. E fica aberto aí um convite para uma próxima também. E, como eu sempre falo, a última coisa que eu falo é luz, paz e amor para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.